Boa tarde a todos. Agradecemos o convite da casa e nesse momento eu gostaria de fazer um convite a todos os trabalhadores e frequentadores do Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas de Curitiba, mais conhecido como CEPEC, que nós possamos mentalizar todos nós aqui nesse auditório, neste momento, com saúde, com serenidade, que possamos voltar as nossas mentes para cá e receber o auxílio da espiritualidade amiga, do benfeitor Eurípides Barçanufo e de toda a sua equipe espiritual que nos acolhe, que nos ampara nesse momento pelo qual estamos passando. Sintam-se todos abraçados por nós e nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, mesmo distantes fisicamente, mas pertinho do coração, para refletirmos nessa tarde sobre um tema que envolve a todos nós, que abraça a todos nós. Vamos falar sobre maternidade. Mas e quando a maternidade não chega? Porque todos nós, como diz Lázaro, todas nós somos mães. Todas nós somos mães? Como assim? Se eu não consigo gerar, se eu não consigo ser mãe, como que Lázaro vem e diz para nós que todas podemos ser mães? Para chegarmos aqui, vivenciarmos as nossas experiências, todos passamos por uma mãe. Pode ser que não tenhamos a presença do pai no momento da nossa chegada, mas não tem como chegarmos aqui sem que passemos pela presença da mãe. Pode ser que essa mãe seja uma mãe amorosa, amiga, aquela que acolhe, que aconselha, que abraça e que vai trazer para nós exemplos do bem, exemplos do bom viver, de bons cidadãos. E pode ser também que nós passemos por uma mãe que nos traga ao mundo, mas que não seja tão amorosa quanto a outra. Pode ser que através dessa mãe nós iniciemos uma vida de sofrimento, com muitos percalços, sem ter aquela companheira, aquela que deveria nos conduzir, nos educar e preparar para que mais adiante possamos dar os nossos primeiros passos como indivíduos, como seres em construção. Mas, então Lázaro fala que todas somos mães, mas e aquelas que não conseguem ser mães? Vamos ver o que a espiritualidade superior fala para Kardec diante dos seus questionamentos. Então, quando nós vamos estudar, quando nós vamos debater sobre as ocupações e missões dos espíritos, Kardec pergunta em que consistem as missões de que podem ser encarregados espíritos errantes, ou seja, espíritos que estão naquele espaço de tempo entre uma encarnação e outra. Esses são os espíritos errantes, aguardando para uma próxima oportunidade. E a espiritualidade lhe responde: são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. As missões, e aí é uma nota, um comentário de Kardec, as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem.
Então, independente de qual seja a nossa missão, grandiosa, né, que tenha um reflexo em toda a humanidade, ou que ela seja mais específica, o nosso objetivo é sempre o bem. E ele complementa: quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade. Ou seja, tanto no momento que nós estamos aqui, vivenciando as nossas atividades, os nossos objetivos, quanto no momento que estamos nesse espaço de tempo, né? Ou seja, tanto encarnado quanto desencarnado, nós estamos aqui para auxiliar, para nos beneficiar da oportunidade divina e também auxiliar aqueles que convivem conosco. Dos povos ou dos indivíduos, né, esse auxílio é tanto da humanidade quanto dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pela execução de determinadas coisas. E Kardec ainda fala mais. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. E ele termina nessa nota dizendo que pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Então, todos nós, muitas pessoas questionam nos grupos de estudo, ou quando nós estamos conversando sobre esse tema, que não sabe qual é a sua missão. Como assim todo mundo tem missão? Porque alguns de nós entendemos que missão são essas grandiosas, como liderar uma comunidade, ser um político, dirigir uma federação, né, uma instituição, escolas, enfim, conduzir um grande rebanho, podemos assim dizer. Mas não. Missão não é só aquela grandiosa, aquela em que as outras pessoas ou toda uma humanidade consegue visualizar, né? Mas nós, enquanto aqui encarnados, temos as nossas missões. E como ele fala aqui, pode ser que essa missão ela seja um pouco mais restrita, mais pessoal, mas nem por isso ela é inferior às demais. Logo, se cada um de nós, né, ou se todos nós temos uma missão, e se Lázaro disse que todas somos mães, por que é que eu não posso gerar? Vamos ver mais adiante na lei de igualdade. Quando Kardec questiona e pergunta assim: perante Deus, são iguais todos os homens? E por homens aqui estamos falando de todos nós, homens e mulheres. Somos todos iguais? E o que os espíritos respondem? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. Não é assim que nós falamos? O sol brilha para todos. E anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todos nós somos iguais perante Deus. Embora diferentes, embora únicos, todos somos iguais. E aí, Kardec pergunta mais:
As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E a resposta: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. E por que nós trouxemos essas questões? Se nós falamos que todos nós temos missões, mas todos nós também somos únicos e diferentes, embora iguais. E como espíritos que somos, espíritos imortais, diante da doutrina espírita, por tudo que nós estudamos e compreendemos, entendemos que o espírito não tem sexo. Ele se apropria de um corpo dependendo da sua função na Terra, né? Estamos falando aqui de nós. Então vai depender muito do objetivo do espírito, do que ele vai exercer, da função que ele vai exercer, das atividades, das suas propostas, naquele plano reencarnatório, para que ele adquira um corpo, né, masculino ou feminino. Mas, quando aqui encarnamos num corpo preparado para a maternidade, um corpo feminino, olhamos e percebemos ou imaginamos que está tudo certo com aquele corpo. E quando assim eu desejar, assim nós desejarmos como mulheres ser mães, poderemos gestar. Porém, não é bem assim, né? Porque muitas de nós sofrem, têm agonias, sentem desespero, porque anseiam por essa função, por essa missão, a de ser mãe. E ficam desesperadas, muitas, outras questionando, procurando uma solução para aquilo que muitas vezes nós entendemos como problemática, uma problemática na minha vida. Quero ser mãe e não consigo gerar. E por que isso acontece? E além de todas as ansiedades, do desejo, da pressão psicológica que nós mesmos nos colocamos, ainda tem aquelas perguntinhas, né? Aqueles questionamentos que nós ouvimos dos amigos, dos familiares, embora o tempo atual nós ainda passamos por isso. Quantas de nossas amigas, irmãs, colegas de trabalho, enfim, pessoas, mulheres que convivem conosco, relatam que ouvem o quê? Nossa, né? Vou rezar para você engravidar. Nossa, e aí? Quando é que vem o baby? Né? Aquela pressão, como se já não bastasse todo o incômodo que ela está passando naquele momento, que muitas vezes está sorrindo, falando que está tudo bem, que a vida dela, ela não planejou para ser mãe. Por quê? Porque ela não quer se abrir. Né? Ela não se abre e muitas vezes nós não imaginamos o sofrimento que ela está passando, a dor que ela está sentindo, a angústia, seu desejo, né? E aí nós ainda ficamos cutucando, né? Ferindo mais. Nossa, olha a idade está chegando, olha o relógio biológico. E nós não percebemos as nossas falas, que ao invés de nós estarmos ali amparando e dando apoio e falando assim, ó, o que você decidir fazer, o que eu quero é que você seja feliz, sendo mãe ou não. E às vezes essa cobrança inicia lá, quando nós somos ainda jovens, muito jovens, da nossa própria família. Não, mais tarde vai me dar netos, né?
sonho com o dia que eu vou ser neto. E isso é uma cobrança. E você vai, né, passando o tempo, vai chegando a idade e aquele desejo está lá dentro e martelando, porque já fez consulta, já percebeu que não vai conseguir engravidar. E as perguntas, né? A pessoa fica só respondendo: e aí? Quando é que tal? Já planejou? Para quando é que vem? E essa família tem que crescer, tem que desenvolver. Vai ficar só vocês dois? E a pessoa, tô tentando, né? E ainda se sente mal por não poder dar a resposta que queria. Mas, além de tudo isso, tem também os sentimentos que nos chegam, que são os sentimentos cristãos, né? Como nós falamos, quando vamos ali no Evangelho, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Lázaro diz assim, que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. E aí nós ficamos nesse embate conosco, porque nos colocamos diante de Deus e falamos que seja feita a sua vontade, mas nem sempre é assim, porque falamos que seja feita a sua vontade da boca para fora, porque aqui dentro a vontade é que fosse a minha vontade, que eu pudesse ser mãe de um filho gerado no ventre meu. Mas por que então que eu tenho que obedecer? Apesar de todos esses sentimentos que me chegam, que é a vontade de Deus, foi assim que a vida se apresentou para mim. E embora a minha vontade imensa de ser mãe, eu não consigo firmar uma gestação. E aí nós analisamos, pensamos, refletimos sobre aquilo que está acontecendo conosco, porque somos cristãos. Mas aí fica aquela luta interna. Poxa, mas por que será que Deus fez isso comigo? Não é? Como se fosse um castigo. Esquecemos, nesse momento das nossas aflições, que Deus é Pai de todos, que Deus é justo, é bondoso, é todo amor e bondade. Deus não castiga. E nós temos o hábito de perguntar o porquê. Por que que isso está acontecendo comigo? Fulano só pensa em engravidar, já está grávida. E eu estou fazendo tudo o que eu posso. Tenho uma vontade, tudo preparado e não consigo engravidar. Nós precisamos compreender que tudo o que acontece na nossa vida é fruto de consequências de ações nossas. Ou ações muito lá do passado, ou ações que vêm desta própria vida. Tudo é causa e efeito. Nada acontece conosco por acaso. Tem uma razão. Então, pode ser que esse motivo seja a escolha, que nós esquecemos de quando estávamos naquele momento do nosso planejamento reencarnatório, nós mesmos, enquanto espíritos, naquele momento, ali diante dos benfeitores que nos auxiliam nesse planejamento, escolhemos, antes de encarnar, o corpo que vamos ter, o nosso corpo atual, né, ao qual nós nos unimos, e também do estilo de vida que vamos ter aqui na Terra. Se nós voltarmos para nós, se nós conversarmos conosco, nós vamos
perceber, né? Não, mas veja bem, olha a vida que eu levo. Será que eu teria realmente condições de ser mãe diante das minhas atribulações? Será que não fui eu que escolhi isso? Para nós que já temos uma compreensão, que buscamos a compreensão através dos estudos, nos nossos grupos de estudos da doutrina espírita, nós conseguimos compreender. Embora nem sempre temos aquela lembrança muito clara na nossa mente, mas conseguimos entender que muitas vezes isso se dá porque foi uma escolha minha, uma escolha nossa, de passar por essa situação por motivos outros, né? Por situações que aconteceram no passado, comprometimentos com a maternidade e que agora, embora o meu desejo, eu não vou conseguir gerar, não vou conseguir engravidar, né? Mas vou seguir adiante com as minhas missões. E aí, nos colocando como Lázaro disse, né? Resignados, mas sabendo que não vou estar parado esperando que as coisas aconteçam. De que forma eu vou transformar essa minha vontade de maternidade? Vamos ver daqui a pouquinho. Um outro motivo poderia ser as escolhas feitas na existência atual e os seus desdobramentos. Porque nem tudo que nós estamos passando aqui agora, vivenciando, é por conta de vidas passadas. Muitas, e podemos dizer até que a maioria das situações que nós nos envolvemos e vivenciamos foram escolhas feitas por nós mesmos nesta encarnação. São consequências de atitudes nossas de um passado recente, mês passado, ano retrasado, quando eu era criança ou na minha juventude. Então pode ser dessa encarnação, né? E quantas vezes a própria ansiedade, algumas coisas que nós passamos, que nos afligem tanto, que quando chega nesse momento o nosso psicológico fica tão atingido, que a ansiedade é tamanha que nós não conseguimos engravidar. Mas é a nossa mente mesmo que está produzindo esses efeitos. Ou seja, sou eu comigo mesmo, somos nós conosco. Às vezes uma culpa, né? Será que eu vou ser boa mãe? Não. Então, nós temos algumas questões que nós trazemos conosco, aqui mesmo, né? Enquanto caminhamos aqui nessa vida, e aí ela se apresenta. Divaldo, numa entrevista sobre a maternidade, ele fala que muitas vezes essas questões psicológicas em relação à maternidade, elas podem ser trabalhadas e a mulher chegar a engravidar. A partir do momento, e por aí nós temos, né, e hoje nós temos tantas terapias para auxiliar a questão dessa ansiedade, do que está nos afetando emocionalmente, para que nós não consigamos engravidar. E ele diz que é uma questão puramente psicológica, em algumas situações, especificamente nessas, né, da ansiedade, principalmente quando é algo aqui desse momento, e que se nós trabalharmos e buscarmos terapias que nos auxiliem, muitas vezes com a oração, né, com foco, nós conseguimos reverter essa situação e engravidar. Não é uma regra, mas em alguns casos isso pode acontecer, né? E tem também uma terceira situação, que são os resultados de nossas ações do passado remoto, em cumprimento da lei de causa e efeito, fazendo com que colhamos agora frutos do amor ou do egoísmo plantado em outra encarnação. Nossa, mas esse terceiro parece uma repetição do primeiro. Não, veja bem, na primeira situação nós estamos falando de uma escolha que o espírito fez
né, enquanto estava se planejando ou fazendo o seu planejamento reencarnatório, ele fez essa escolha. No terceiro está falando que isso pode ser uma ação das nossas vidas passadas. Não necessariamente pode ter sido uma escolha nossa, mas que se apresenta como uma prova. Porque nós aqui estamos, não é para pagar, para sofrer. Nós estamos aqui nessa vida para nos reeducar, para nos trabalhar, para progredir. E Deus nos dá essas oportunidades. E muitas são as provas, para alguns pode ser uma expiação, mas para que nós possamos vencer esses obstáculos. E quem de nós tem certeza absoluta de quais são os nossos comprometimentos em relação à maternidade? Quantas pessoas, quantas mulheres adoecem porque têm uma relação, né? E aqui eu lembro de uma amiga, um relato de uma amiga que falou que ela teve um problema muito sério, e quando ela foi fazer essa análise, ela viu que o problema era maternal, era um problema que ela tinha com a mãe, né? Nessa vida, né? Durante a trajetória delas, de mãe e filha, aconteceu uma situação e que gerou toda uma problemática. E ela trazia essa culpa. E no momento em que ela buscou auxílio, através de terapias, de diálogos, e que também ela conseguiu chegar nessa mãe para que elas conversassem sobre aquele assunto, ela conseguiu aos poucos, né? Não é uma coisa que eu faço hoje e amanhã está tudo bem, mas ela conseguiu ir se libertando da culpa, trabalhando esse relacionamento com a mãe dela, e aquele sentimento ruim que existia entre elas foi diluindo, né? E aí ela foi percebendo que à medida que elas se melhoravam nesse relacionamento, a saúde física dela também ia melhorando. Por quê? Nós sabemos que as nossas doenças físicas ou emocionais são causadas por nós. E a causa e a consequência disso está em nós. Então, quando nós voltamos, nós conversamos conosco, quando nós nos descobrimos como seres imperfeitos que somos, mas cheios de qualidades e de vícios também, e nos percebemos, podemos encontrar a causa das nossas aflições e trabalhar. Outras situações, né, uma outra pessoa, quando decidiu engravidar, o que ela fez? Já tinha uma idade que muitos considerariam que o relógio biológico já tinha passado, né? Mas ela falou assim, ela e o companheiro dela, vamos fazer o seguinte, não vamos falar para ninguém que nós estamos querendo engravidar. Até porque a família dela já estava assim bem tranquila quanto a isso, que dali não viriam netos, né? E quando eles decidiram, eles ficaram entre eles. Vamos fazer o seguinte, se acontecer, ficaremos muito felizes, mas se não vier, continuaremos felizes, né? E vamos seguir a vida com outras ocupações. Então, assim eles fizeram. E ela, que acreditava que demoraria muito tempo para engravidar, por conta do tempo que ela passou se precavendo para não engravidar, conversou com a médica e a médica falou para ela, não crie expectativas, né? Deixe acontecer. Por incrível que possa parecer, ela parou a medicação num mês e no outro mês estava grávida. Mas isso é uma questão de atitude, de organismo e de cada pessoa, né? Porque cada mulher tem
ali o seu aparelho biológico funcionando diferente da outra. Mas a ansiedade é algo que realmente nos causa muitos males. E num momento desse, em que nós estamos decidindo em ampliar a família, essa ansiedade pode nos ser prejudicial. Então vamos relaxar, no sentido de que vamos entregar, confiar e que se for para acontecer, acontecerá. Mas, diante de tudo isso que nós falamos, das causas anteriores e das causas atuais das aflições, no âmbito da maternidade, por mais que eu procure e que eu tenha recursos para procurar a medicina, fazer todos os tratamentos que eu possa me candidatar e que eu possa bancar, né? Porque nem sempre é um tratamento que está ao alcance de todas, nós sabemos. Mas se eu fizer tudo isso, se eu mantiver a mente sadia, trabalhar a minha ansiedade, e se mesmo assim a maternidade para mim não chegar. Lázaro não falou que todas nós somos mães? Nós vamos discordar dele? Ou nós vamos concordar com eles? Mãe é somente aquela que gera no seu ventre? Os caminhos dos encontros e reencontros são proclamados por Deus através do coração. Esses encontros e reencontros acontecem ao longo da nossa jornada e muitas vezes nós deixamos passar. Então, se Deus proclama, não significa que esse ser tenha que vir do meu ventre. Ele pode ser gerado no coração. Ele pode ser gerado no pensamento. Pode ser que ele esteja ao meu lado e eu não tenha percebido. Encontros e reencontros nem sempre vêm da forma que nós desejamos. Mas Deus sempre faz com que nós encontremos os caminhos para que nos reencontremos ou nos encontremos. De que forma? O amor de mãe, né? O amor de mãe, nós falamos. Mas e o amor de quem aprende a ser mãe dos filhos alheios? Quantas crianças estão aguardando esse reencontro, esperando por você, por mim, por todas nós? Tenhamos filhos biológicos ou não. Quantos exemplos temos de pessoas que, embora tenham seus filhos biológicos, também foram ao reencontro daquele que estava em determinado tempo em outro lugar. Esse encontro pode se dar nos diversos lares que estão cheios de crianças aguardando a sua mãe. Outros lares cheios de jovens, e esses sempre relatam que é bem mais difícil esse reencontro ou o encontro, porque a grande maioria das mulheres ou dos casais, quando procuram a adoção, eles querem um bebezinho, né? Para trazer do engatinhar, do colo, do engatinhar, ensinar a andar. Mas tudo isso, todas essas etapas nós podemos vivenciar em qualquer idade. Nós podemos colocar no nosso colo com 2, com 3, com 15, 18, 50 anos. Porque quem é mãe sempre carregará seu filho no colo. Não tem idade. E nós precisamos estar abertos para que esses jovens cheguem ao nosso colo, ao nosso coração,
ao nosso ventre. Outras formas de nós nos tornarmos mães, podemos ser voluntários. Não necessariamente precisamos conviver com a criança, com o jovem, no mesmo ambiente. Mas podemos ser aquelas que levam uma palavra de consolo, aquelas que levam educação através dos seus conselhos, de uma leitura, fazendo trabalhos voluntários em várias instituições, independente da filosofia que aquela instituição abraça, da religião que ali se apresenta. Em qualquer lugar nós podemos nos fazer mães. Podemos ser mães dos nossos sobrinhos, podemos ser mães dos filhos do vizinho, podemos ser mães daqueles que chegam à casa espírita nos diversos grupos da evangelização ou da mocidade. Então, são muitos os caminhos para nos tornarmos mães. Para isso, nós precisamos nos abrir, nos permitir essa experiência. Como nós falamos no início, cada espírito tem uma missão. E pode ser que hoje, agora, nessa jornada, nessa sua trajetória, pode ser que a maternidade, da forma como você imagina, não faça parte do seu planejamento reencarnatório. Mas a maternidade, gerada no coração, das diversas formas que aqui apresentamos, ela pode caminhar com você. Quem de nós, muitas vezes, não é mãe da própria mãe? Mãe de uma irmã, dos irmãos mais novos. Somos mães. Como Lázaro falou, somos todas mães. Está em nós esse instinto maternal. Passa por toda aquela que aqui se achega enquanto mulher. E podemos desenvolver esse sentimento, porque é muito gostoso o abraço, o carinho, né? Sabemos, como dito anteriormente, que tem aquelas que, embora sejam geradoras das vidas, mas elas não têm afinidade, né? E aí nós sabemos que tem tantas implicações, conforme a doutrina nos esclarece, né? Mas elas são, todas elas, se são mães amorosas, se são mães mais severas, exigentes, se são mães brincalhonas, mães sérias, mães quietas, todas elas são mães. E por elas nós iremos passar. Que possamos nós, como filhos, aproveitar toda a experiência que elas nos trazem. Porque diz Raul Teixeira que mãe é uma prova, é Deus nos dando uma experiência através de nós, como mães. Deus ali se apresenta para encaminhar os filhos seus. Porque, como sabemos, não são nossos filhos. Somos todos irmãos, passando por uma experiência materna. Os filhos são de Deus. E quando nós compreendemos e entendemos essa perspectiva, né, não nos apropriamos, né, nós não sufocamos. Quando percebemos, quando temos essa consciência de que nós recebemos uma dádiva, um presente e uma responsabilidade muito grande de ter nos nossos braços um irmão nosso, um filho de Deus, que nos confiou
essa responsabilidade, acreditando em nós, para que, através de nós, esse espírito aqui desembarque e cresça, progrida, através da educação, através das emoções, dos sentimentos que vamos passar para eles, para que futuramente sejam homens e mulheres de bem. Essa é a grande finalidade da maternidade. Seja essa maternidade aquela que gere, através do ventre, seja aquela gerida pelo coração. Seja aquela através das tias e das avós, seja a maternidade do vizinho, da vizinha, de um colega de trabalho. Todos nós vamos passar por essa experiência e que possamos ter a tranquilidade, a serenidade para compreender os desígnios de Deus. Sejamos nós mães em todos os sentidos. E aqui, neste momento, nós gostaríamos de deixar uma mensagem para todas as mães, onde quer que estejam. Mães que sofrem, mães que abraçam, mães que beijam, mães que choram nesse momento pelo qual nós passamos. Momento de aflição, momento de dor, momento de cura. Que possamos, através das nossas orações, das nossas vibrações fervorosas dentro desta casa, sob as bênçãos de Eurípides e sua equipe, levar aos lares de cada uma de vocês o nosso abraço carinhoso, amoroso. Esteja você passando por uma crise, pelo desespero, pela ansiedade, pela vontade de gerir, ou pela ansiedade neste momento de conduzir aqueles que estão sob sua responsabilidade. Que você se sinta nesse momento amparada e lembre-se que não está só, jamais. Deus é convosco. Jesus está no leme de todas as embarcações, porque nós dizemos que estamos passando por uma tempestade. Cada um de nós na sua embarcação específica, mas todas elas sendo guiadas pelo timoneiro Jesus, com o auxílio dos amigos benfeitores, que possamos ter serenidade para enfrentar esse momento e que possamos comemorar o Dia das Mães, não só amanhã, mas todos os dias. Hoje, amanhã e sempre, é sempre dia de todas as mães. Que Maria possa envolver a cada uma de nós em muito amor, carinho, em seu manto protetor, para que consigamos sair desta jornada com a nossa missão cumprida. Missão de mãe, mãe de todas as idades, mãe de todas as criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, porque a nossa família espiritual é muito maior do que aquela que aqui convivemos. E que esse sentimento de amor possa inundar os corações de todos nós, aqui nesta casa, nos lares, ou onde quer que haja um de nós nesse momento em sofrimento, que Deus possa abrandar através da sua bondade, da sua justiça, da sua generosidade. Você que é mãe de todas as mães, assim como eu, como você, como todas nós, um feliz Dia das Mães, muita paz e muito amor, hoje e sempre, que assim seja.